Ao vivo, live, crédulos e crentes também apoia esse programa, Sem Rodeios. Paulo de Tarso Pinheiro Machado está comigo. Nós estamos entrando um pouquinho atrasados. São 11h23 neste momento. Muitos assuntos hoje. O programa vai durar um pouquinho mais, 5 minutinhos a mais, né? Se você nos aturar, passar um pouquinho depois do meio-dia. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu vou começar dizendo o seguinte: enquanto me dirigia de automóvel, dirigindo para Porto Alegre, aqui para o estúdio, moro em Canoas, Paulinho não, Paulinho mora aqui, né? Eu ouvi a entrevista do governador Eduardo Leite para a Rádio Gaúcha, e ele comentava sobre a prisão domiciliar do inelegível. E até concordei com ele, porque ele disse que, entre outras coisas, com outras palavras, que Bolsonaro é um golpista. Concorda que Bolsonaro é um golpista. E também fala em ser a terceira via, embora o candidato oficial do seu partido seja aquele do Paraná, Ratinho Júnior. Mas Little Mouse. Little Mouse. Entre outras coisas, também fala que a prisão domiciliar foi um excesso de Alexandre de Moraes. Só não concordei, que aliás, também não concordo quanto ao excesso, só não concordei quando ele afirma que foi uma decisão monocrática. Não foi, porque a primeira turma referendou a decisão de Alexandre de Moraes. A partir desse momento, a decisão deixou de ser monocrática. A turma da Rádio Gaúcha, como sempre, passando paninho, falando em liberdade de expressão, no que eu discordo, porque eu já disse a semana passada, liberdade de expressão termina com limite. Não é, Paulinho? Bom dia, Marco. Bom dia, Marco Weber. Bom dia aos nossos internautas. Bom dia ao nosso apoio aqui, que semanalmente nos apoia. O Gabrielzinho. E nos sustenta, o mestre Gabriel. Né? Eu acho que nós precisamos botar acho que é dever desse programa, especialmente pelo seu nome, de Sem Rodeios, né? De ir direto ao ponto. E eu acabei falando no meu podcast, Crédulos e Crentes. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Nós precisamos entender, e eu acho que é preciso ficar claro, e não é eu que estou entendendo, né? Que o que está acontecendo é a sequência de uma tentativa de um golpe. Eu iria falar nisso depois. Primeiro houve a agressão ao patrimônio público. Primeiro houve o que houve, né? Eu diria que se tudo que aconteceu antes de 2023, do 8 de janeiro de 2023, se fosse estendido uma lona nos diversos lugares onde aconteceu, seria um circo. Se colocasse uma grade, seria um sanatório. Porque o que nós assistimos nesse período e nesse processo é uma absoluta comprovação, e mais do que uma evidência, né? Eu vejo algumas pessoas dizerem, não, pois que o STF, eu não personalizo o STF. O STF é uma instituição brasileira. É o Poder Judiciário. Aliás, agradeçamos ao STF,
com todas as suas defeitos, as suas mazelas e as suas dificuldades, porque afinal não existe instituição perfeita na Terra. Onde há ser humano, existe imperfeição. Né? Mas, entre a imperfeição e o dever constitucional, institucional, primeiro institucional, agradeçamos todos nós brasileiros que ainda vivemos numa democracia, e aqui eu relembro as palavras de Rui Barbosa, senador, né, com viés conservador, que deve liberal, estar dando voltas na tumba depois do que aconteceu. Um senador de viés conservador, né, de viés conservador, que proferiu uma frase que ficou para mim guardada na minha consciência desde que eu passei a ter consciência do mundo. O que disse Rui Barbosa? Prefiro a pior das democracias à melhor das ditaduras. Aliás, frase que tu citaste no programa passado. Prefiro a pior das democracias à melhor das ditaduras. E ele explicava essa frase. Porque ele disse o seguinte: a pior das democracias, ela tem chance de melhorar. E a vida tem chance de permanecer. O contraditório, o devido ao processo legal, o direito à defesa, as prerrogativas constitucionais na democracia, por pior que seja, são minimamente garantidas. Agora, na ditadura, não há o contraditório, não há a livre defesa, o direito da livre defesa, não há a possibilidade de contestar e de recursar, porque a ditadura, e aí, interessante, né, o jogo das palavras e das narrativas. As narrativas são fantásticas, né? Tipo assim, quando eu não concordo com uma coisa, eu crio minha narrativa. Né? Então, eles criaram que o ministro Alexandre de Moraes é monocrático, quando o Marco acabou de dizer, todas as decisões são confirmadas no colegiado. Foram referendadas. E são referendadas no colegiado. Primeira turma. Né? E diga-se de passagem, o colegiado tem uma diversidade, uma pluralidade democrática de posições. Nós sabemos que dentro do colegiado nós temos aqueles que têm uma certa simpatia, né? Uma certa simpatia pela não democracia. Tem outros que se fazem, né? Tipo assim, como diria em francês, quem sabe sim, quem sabe não. Laissez-passer, que tergiversam, né? Sobre diversas teses, comentam coisas. E tem aqueles que são posicionados pela manutenção do Estado democrático de direito. Então, é um ambiente plural. Ninguém pode dizer que é um ambiente de ditadura. São taxados pela extrema-direita de comunistas. Isto, que é outra narrativa. É outra narrativa. Quando alguém diverge do que eu penso, é muito fácil eu nominá-lo de comunista, de não sei o que mais, o que mais, o que mais. Né? Então, assim, na democracia, né, e aí acho que temos que ter clareza disso, na democracia nós ainda temos chance de arrumar os defeitos dessa democracia. E não há democracia perfeita. Vejam bem, né? A democracia, tida como uma das mais, vamos dizer assim, mais salutares do mundo, que prega o liberalismo chamado Estados Unidos, né? Diz que todos são iguais perante a lei. Mentira! Nos Estados Unidos não são todos. Sabe por que não são todos iguais perante a lei? Porque, do ponto de vista federativo, cada estado tem sua lei. Então, tem estados em que existe a pena de morte, tem estados que não têm a pena de morte e, portanto, não são idosos. E outra coisa que são outra marca dos Estados Unidos, que é muito interessante a gente chamar atenção nesse momento, para aqueles que portam a bandeira, e eu vi isso um absurdo, gente portando a bandeira americana, vão embora, se mudem para lá, deixem o Brasil. Vocês querem viver nos Estados Unidos? Vão para lá, migrem para lá, abandonem o que vocês... Brasil é o nosso país, não é os Estados Unidos, nosso país. Uma coisa, Paulo, que ocorreu e nós conversávamos antes, né, que um juiz do Texas, onde o Trump está querendo... Sim, mexer na legislação para ter mais 5 cadeiras no Congresso. Legislação eleitoral para ter mais 5 cadeiras, porque a vantagem dele atual é escassa, e haverá eleições no ano que vem, eleições parlamentares, né? O
o governador do Texas mandou prender. Olha a fragilidade da A democracia, democracia deles. americana. Exatamente. O governador, Uhum. aí já começa por aí, mandou prender 50 deputados democratas que estão fora do Estado. Veja bem, aonde é que no Brasil ou em qualquer outra democracia que se preze no mundo, um governador manda prender alguém? Quem manda prender numa democracia onde os poderes sejam independentes, o que é normal em qualquer democracia, quem manda prender é o judiciário. Perfeito. Como é que um governador se arvora no direito de prender alguém? Só nos Estados Unidos, onde o executivo tem superpoderes. Isso se chama ditadura civil, não é democracia. É isso que essa gente que se espelha na democracia americana, na pseudo-democracia americana, quer implantar no Brasil. E vamos mais. Os Estados Unidos, na figura de Donald Trump, estão tentando, e agora a CIA está entrando na jogada, um golpe no Brasil. Estão intentando um novo golpe no Brasil, como foi implementado em 64, num outro contexto. E o pior, Marco, Num outro contexto. Lula já foi alertado sobre isso. E o pior é que nós temos aqui, isso que os Estados Unidos quer fazer, está na alçada deles e cabe a nós lamentar ou contestar. É prática recorrente. É prática recorrente deles. Né? Eles não têm o mínimo de consideração com seus concidadãos. Não tem pudor Quantos cidadãos americanos morreram nas guerras que eles patrocinaram? Quantos jovens americanos morreram nas guerras? A ponto de eles fazerem uma correntinha de prata ou de metal com o nome do coisa para simplesmente poder identificar quem é que tinha morrido. Porque entregar junto com um ramalhete de flores e a bandeira americana dobradinha numa almofada para a mãe. Eu tive a oportunidade de visitar o cemitério de Arlington, em Washington. E lá eu pude sentir, né? Pude sentir a energia pesada pela dor de milhares, e por que não dizer de milhões de americanos que foram mortos, né, por um governo ou por um estilo imperial, né, de dominar o mundo. E o pior é que o americano aceita como patriotismo. Agora, eu também posso dizer. Não são todos, é claro. Como eu vivi, exatamente, isso que eu ia dizer. Como eu tive a possibilidade de viver um tempo nos Estados Unidos, por questões profissionais e de estudo, eu cheguei à conclusão, né, e entendo isso como princípio, que toda generalização é burra, e ignorante e primitiva. Não dá para generalizar. Tem muita gente dentro dos Estados Unidos que não concorda com este tal de lifestyle americano, o estilo de vida americano. Tá? Então tem gente, sim, crítica, tem gente que tem massa encefálica, tá? Tem gente que tem visão crítica. Mas vamos aos fatos. O que aconteceu por conta desse ambiente de golpismo que permanece? E acho que isso nós temos que denunciar. Tem que ser denunciado para que as pessoas entendam. Estamos denunciando. Não? Porque nós estamos diante de narrativas. Então, cada um faz a narrativa que quiser. E ainda mais com essa extrema-direita sabuja, vagabunda, que existe no Brasil. E mais do que isso, né? Primitiva, golpista e neofascista. Porque é um bando de neofascistas. Tá? É assim a qualificação deles. Tá? Eles não aceitam a Constituição. Aliás, a propósito, o poder moderador no Brasil chama-se Constituição Federal do Brasil. É esse que modera. Porque diz o seguinte, o que pode, o que não pode, o que não deve, o que pode. Pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é o seu fiel guardião. Não tem outra maneira de expressar. Me contraria se eu estou dizendo errado. O Poder Judiciário é o fiel, o Supremo Tribunal Federal é o fiel guardião da Constituição. E por isso temos que agradecer ao Supremo e a manutenção da democracia. Por quê? Por quê? Porque o Supremo vem agindo estritamente dentro dos limites da Constituição. Aquela expressão que nós ouvimos muito tempo, não que jogo dentro das 4 linhas, depende qual é as 4 linhas que tu considera 4 linhas. Já vimos que não é das 4 linhas, né? Porque hoje tem gente contestando tornozeleira no pé, né? Deste indivíduo que hoje está se colocando a vida dele na frente do interesse brasileiro e da sociedade. Ele foi um dia
se amaziar, né? Ele dormiu numa embaixada, parece que numa embaixada da Hungria, em Da Brasília. Hungria, que tem Ou seja, ele ditador- estava fazendo o quê? Uma simulação, um teste de como é que ele ia se evadir? um ditador Entendeu? governado por um ditador. E vamos lá, o nosso amigo Marco é advogado, eu sou um rábula porque eu não completei o curso de advocacia, ainda vou completar, meu sonho dourado. Né? Diria um velho jurista, uma caixinha de fósforo de evidências tem mais sabor e mais valor, mais valor do que muitas vezes uma tombadeira de provas. Mas existem também na ala escura da advocacia, diz o seguinte: no direito não existe verdade, existem versões. Esses são os que pregam aquilo que Montesquieu falava, que a lei tinha espírito, né? São as narrativas. É a narrativa. Mas vamos aos fatos. O que aconteceu ontem nas casas congressuais do Senado e da Câmara foi uma outra tentativa de golpe, a qual, e prossegue o golpe, havia sido um golpe contra o Executivo, E lideradas... um golpe contra o Legislativo. Eu vou deixar um parêntese aqui para você, eleitor gaúcho. Lideradas por um candidato ao governo do Estado, que estava lá de venda e de... Esparadrapo na mordaça. boca. Aliás, de onde ficar com esparadrapo, né? Sairia menos bobagem e imbecilidades da boca e dessa de gente. mordaça, um candidato ao governo do Estado e outro ao Senado. Né? Olhem bem quem vocês pretendem votar no ano que vem, hein? Essa mordaça e essa máscara podem ser transferidas para você. São candidatos com muita qualificação golpista e neofascista. Né? Golpistas, neofascistas estão aí numa pesquisa que eu sei que é fajuta, liderando. Liderando. Mas vamos aos fatos. O que aconteceu ontem foi Olha aí, Parcão. Foi um sequestro do Parlamento Nacional brasileiro. Porque sentar na cadeira das mesas diretoras, se acorrentar, né? E com fatos graves, como o que aconteceu ontem, com uma agressão de um deputado neofascista, né? Um primitivo, né? Que agrediu um jornalista. O jornalista foi agredido. Não, eu acho que o jornalista, ao invés de dar outra face, ele tinha que dar um soco no meio da cara desse Não, mas a vagabundo. natureza do jornalista é simplesmente perguntar e questionar, até porque tem outros deputados e justiça seja feita que são da mesma corrente, da mesma visão, que não tem esse comportamento. Se eu estivesse lá, como bom fronteiriço... Em primeiro lugar é o seguinte, aí é outra coisa. Os limites do respeito pessoal passaram do O respeito pessoal, ele também quem ele pensa que ele esse deputado, para botar a mão no cangote e apertar o cangote? Ele acha que está lidando o quê? Com ratos? Se fosse comigo, eu ia no pescoço. Não interessa se a guarda lá se a polícia parlamentar... Então, vamos aos fatos. Ontem tomaram, tipo um sequestro, sequestraram o Congresso Nacional ao fazer o que fizeram. Inclusive, chegou ao ponto de uma deputada levar uma criança recém-nascida, um nenê, um bebê, entendeu? Que vai estar sendo denunciada perante o Conselho Tutelar do Distrito Federal, porque ela levou a criança, a filha dela, ela levou como escudo. Tu imagina o seguinte, se ela não tem cuidado com a sua filha, que cuidado que ela vai ter com a sociedade? A deputada catarinense da tiarinha nazista. É isso aí. Foi. É isso aí. Uma neofascistinha, entendeu? Uma neofascistoide, perdão. Né? E a filha, coitada, foi colocada como escudo. E tanto que foi colocada como escudo que na sua candura e na sua inocência chorou a sessão inteira do tipo, me tirem daqui, eu não tenho que estar aqui. Se ela não entendeu isso... Então, vocês imaginem, se uma deputada federal que tem uma responsabilidade de um mandato com a sociedade, com os eleitores, coloca a sua filha como escudo, imagina o que ela não faz com quem não é filho dela. Qual é o cuidado, Marco, que ela tem como deputada, como parlamentar, não só com os eleitores dela, mas com a sociedade? Ela não poupou a filha dela. Uma coisa eu sou obrigado a concordar com o Bolsonaro quando ainda não estava investido da arrogância habitual depois que Trump resolveu vestir a camiseta dele, né? Quando estava ali perante Alexandre de Moraes sendo interrogado. O bando de malucos que são os seus seguidores. É o que eu disse, se cercar, vira um sanatório. E por isso que com todo respeito às pessoas doentes que estão dentro de um sanatório. E é por isso que eu também, no meu podcast Incrédulos e Crentes, eu disse com todas as letras, essa gente não tem recuperação. Essa gente, se for para a cadeia,
vai sair da cadeia fazendo as mesmas coisas que está fazendo agora em liberdade. Essa gente não tem jeito. Só tem uma coisa, dentro da cadeia, dependendo da cadeia que forem, né? Porque já Eles falam em criar que o Bolsonaro, em vez de ir para Papuda, onde ele deveria ir, vai ir para uma prisão especial. uma prisão especial e Imagina. não sei o quê, quando ele não detém nenhuma qualificação disso. Mas é engraçado, nos Estados Unidos, o berço da grande democracia mundial, liberalismo, existe Guantánamo. Uhum. Que é onde os Estados Unidos depositam os seus traidores da pátria, subversivos. E aqui existe um paraíso. Vão criar um paraíso. Eles falam em ditadura. E eles falam em ditadura nos outros países. É isso aí. E aí tem milhões de imbecis que ainda idolatram um país como esse. Mas então vejamos bem, só para concluir. Então ontem houve um sequestro do Congresso Nacional, da Câmara e da coisa. E na minha opinião, analisando o posicionamento dos presidentes, que obviamente pautaram, acho que o senador Davi Alcolumbre teve uma posição muito mais digna que esse mole do... Como é o nome dele? O Mota, né? Hugo Mota. Hugo Mole Mota. Cria do anterior lá do Arthur exato. Lira. E que pediu ajuda ao Arthur Lira, que teve que ontem mediar, entendeu? Então, assim, para mim, o Davi Alcolumbre foi muito mais efetivo como presidente, porque disse, não vou admitir, entendeu? Não vou admitir, e distribuiu anúncios, né, de que ia partir para as punições de quem continuasse obstruindo. Tá? Então, assim, acho que houve uma certa fragilidade do presidente da Câmara, que está sob pressão, que teve sua reputação, no meu ponto de vista, abalada como líder da Câmara e presidente, porque ontem o que ele tinha que fazer... Eu imagino o seguinte, Marco, e faço a seguinte pergunta aos nossos internautas. Imagine se fosse um movimento social qualquer que tomasse a Câmara de assalto, o que aconteceria? O que aconteceria? Se, por exemplo, os movimentos sociais, como o MST, como o Movimento dos Trabalhadores prejudicados pelas barragens, qualquer outro movimento social, fizessem o que foi feito ontem da mesa de trabalhos da Câmara, o que aconteceria? Imediatamente chamariam a Polícia Legislativa para evacuar. Exatamente. Não houve Entendeu? nada disso. Não houve nada disso. Não houve nada disso. Né? A casa ficou fechada mais de 36 horas ou 30 horas, os trabalhos ficaram interrompidos. Né? E aí, essa turma toda de bando de neofascistas, né? que fizeram esses sequestradores, né, da democracia, sequestradores da liberdade, né? Crianças mimadas, insatisfeitas, que perderam a eleição e não reconhecem a eleição. O que eles fizeram? Saíram ainda construindo uma outra narrativa, dizendo que haviam negociado tudo que eles queriam, uma pauta que estava negociada, quando, na verdade, foram desmascarados pelos próprios companheiros deles. Hoje apareceu um deputado do PL dizendo que não houve negociação nenhuma. E sabe quem foi o deputado do PL que disse que não houve negociação nenhuma? Por incrível que pareça, o deputado, não sei se é senador ou deputado, acho que é deputado Pazuello, o ex-ministro da Saúde. O cara crachado do Bolsonaro. Então, é uma coisa que realmente foge um pouco da sanidade mental, né? E aí chegamos ao ponto onde de o parlamento, que é a casa sagrada da sociedade, com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, com um centrão, com emendas que sequestram recursos do orçamento, com uma série de coisas, mas ainda é um espaço da democracia. E eles ontem foram lá e sequestraram, tipo sequestrador que pega alguém, torna refém e exige um resgate. Então, para mim, isso é uma desqualificação dessas pessoas que não honraram o mandato, e não interessa porque se são de direita, são de esquerda, são do centro, elas não honraram o mandato que receberam, e não estão adequadas ao regime democrático e simplesmente ao que diz a Constituição Federal. Então, precisamos deixar isso muito claro, porque o Brasil tem uma tendência, e aí é um problema nosso sério, que precisamos resolver. Nós aqui no Brasil normalizamos tudo. Porque tem gente que está falando do Alexandre de Moraes sem saber as origens, as razões das coisas. Mas graças ao potencial das narrativas nas redes sociais. Das fake news. Tal é a teia criada
teia criada nas redes sociais e também ao gosto do brasileiro por acatar um lado e não ver o outro. Isso. E Marco, eu só isso. complemento dizendo o seguinte, aqui nada contra quem é de direita, quem é de centro-direita, ou antes pelo contrário, entendeu? Ou de esquerda, de centro-esquerda. Veja bem, numa democracia, todas as correntes, elas têm o direito de expressar o que pensam e que sentem, mas sem invadir o espaço do respeito, da liberdade e, principalmente, o cumprimento da regra constitucional e das leis. Quando isto é ultrapassado, não estamos numa democracia. Que, aliás, a palavra que eles gostam de usar, democracia, para essa gente, chama-se ditadura. Um presidente como Bolsonaro, né, que no processo de cassação da presidente Dilma, com acertos e erros, elogiou Ustra. Um torturador, Carniceiro. que era o tal de Ustra, entendeu? Mostra quem é essa gente. Né? Mostra a serviço de quem eles estão a favor. E eu quero dizer uma coisa aos americanos, aos irmãos americanos, porque tem muitos americanos que realmente merecem respeito. Eu tive possibilidade de conviver durante um tempo com eles. Mas quero dizer àqueles que têm um gostinho pelo fascismo, pelo imperialismo, pela dominação. Tá? Jamais nos matarão. Jamais nos dominarão. Jamais vocês vão comandar e dominar o Brasil. O Brasil não é mais colônia. O Brasil tem sociedade, o Brasil tem povo, entendeu? E não interessa se vocês têm um botão que apertem, que nos exterminam, porque nós vamos resistir até o último momento e até a última gota de sangue. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar com firmeza. E um outro assunto interessante que nós vamos... Hoje eu estou meio afônico. Estou vendo. Essa... Mas nada que impeça a tua energia e a tua força. Nada que impeça a minha manifestação. Perfeito. Um outro assunto bastante interessante que nós vamos trazer à baila é o fato de que Lula está sendo criticado por não querer contato, neste momento ao menos, com Donald Trump. E também a imprensa, principalmente a Rede Globo, com uma guinada muito forte à direita, inclusive demitindo colegas jornalistas que estavam trazendo a verdade e criticando as ações da extrema-direita. Daniela Lima foi uma e Eliane Cantanhede foi outra. E parece que da Globo News, né? Da Globo News, né? Globo News, que é um canal de... Eu ouvi falar que a Danusa, a jornalista, a Danusa não, não lembro o nome dela, também saiu da Globo, foi demitida? Também está na mira. Ou está na mira, Está né? na mira. Estão sendo demitidos jornalistas que combatem as fake news, que combatem essas narrativas da extrema-direita. Isso é sintomático porque a Rede Globo, já no impeachment de Dilma e na Operação Lava Jato, esteve bastante parcial, como, aliás, é uma postura histórica e recorrente. Dilma teve bastante oposição pela Rede Globo, que teve uma atuação bastante decisiva por ocasião daquele fato histórico. Paulo, nós vemos então a abertura de uma campanha francamente à direita para as eleições de 2026? Eu diria o seguinte, eu vejo por dois aspectos. Tá? Realmente, esses movimentos todos têm uma consequência de que vamos dizer assim, trazer à tona, né? Trazer à tona, talvez a maior parte do processo que fica abaixo da lâmina d'água, né? Naquela famosa máxima do iceberg, né? O iceberg sempre aparece uma pontinha, né? Pois esses episódios todos estão trazendo, e tanto que as pesquisas estão revelando, mais de 60% dos brasileiros condenam a mistura política que houve entre os interesses da família Bolsonaro e de seus asseclas com a economia brasileira. Tá? E no caso brasileiro, a carta que Trump mandou, e aliás eu quero fazer uma referência ao que tu comentaste sobre a questão da crítica que estão fazendo ao presidente Lula. O presidente Lula está tendo uma conduta exemplar. Ele ontem deu uma entrevista a uma agência internacional, a Reuters, onde ele disse o seguinte,
eu não vou agir com os mesmos princípios que esse cidadão chamado Trump. Eu trabalho pela integração, eu trabalho pela paz, eu trabalho pela união dos povos e eu não trabalho pela degradação moral, pela agressão, porque ele mandou uma carta. Ele não teve... o presidente Lula tem uma clareza no sentido, e acho que é amparado também pela diplomacia brasileira, que é o seguinte: Trump não pegou o telefone e disse, olha, eu preciso fazer um ajuste comercial. Sim, ele não teve um contato pessoal. Ele não fez isso, ele mandou uma carta. Ele mandou uma coisa tipo... Ele se torna um juiz, com todo respeito, ou ele se coloca na posição de um magistrado, de um juiz... Parcial, perfeito, tá? E sem o mandato para tal, sem aquilo que a gente chama de authority, sem autoridade para prerrogativa. Tal, claro, do Poder Judiciário, tá? Do Poder Institucional. Ele se coloca como um juiz, ele mandou uma carta e disse, dane-se, é isso. Mas que poder tem esse cidadão para achar que ele é dono do mundo? Então o presidente Lula está corretíssimo nos seus procedimentos. Ele fez as coisas que estão sendo orientadas. O Brasil entrou com uma carta denúncia, com uma notícia denúncia, uma denúncia na OMC, na Organização Mundial do Comércio, que eu acredito que não vai dar muita coisa. Não dá. Essas organizações internacionais não. É isso que ele tem. Até porque o Trump está tentando destruir todo o multilateralismo que foi construído. Hoje, o mundo global, ele não vive mais de reuniões, de relações bilaterais, são relações multilaterais. É como diria Gentil Cardoso, que foi um célebre treinador de futebol, né? E dizia que se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminaria sempre empatado. Né? Uhum. Então é a mesma coisa com a ONU. Se a ONU decidisse alguma coisa, não haveria guerras no mundo. Aí, Marco, eu faço um comentário. A governança mundial, que é esse sistema de ONU, OMC, OMS... A OEA, por exemplo, que é a Organização dos Estados Americanos, é dominada pelos Estados Unidos. Isso aí. São eles instrumentos de dominação e, mais do que isso, estão desmoralizadas. Estão desmoralizadas. A Organização Mundial do Comércio. A governança mundial está desmoralizada. E eu acho que o presidente Lula, retomando o assunto, está corretíssimo. Ele não tem que falar com o Trump quando o Trump não quer falar com ele. E hoje na Rádio Gaúcha... Aliás, não tomou essa iniciativa? Hoje na Rádio Gaúcha eu ouvi críticas contundentes ao presidente Lula porque ele não pega o telefone e não liga para o gostoso do Laranjão. Eu aqui não tenho compromisso partidário com quem quer que seja. Tenho as minhas predileções, tenho os meus posicionamentos, mas eu não sou refém de ninguém. Tenho a minha liberdade. Não somos. Temos as nossas definições, temos as nossas posições. Agora, eu quero dizer o seguinte: existe no Brasil uma coisa que marca também a sociedade brasileira, que é o preconceito. O preconceito. Aqui tem muito preconceito. As pessoas são preconceituosas. É o antipetismo. É um colonialismo moral ainda que existe aqui dentro, que estão preconceituosas. O antipetismo. Entendeu? Que não gostam do PT, que odeiam o PT. Tem gente que não sabe nem por que Alexandre de Moraes fez o que fez, mas eles acham o seguinte, que o Alexandre de Moraes é do PT. E para saber esclarecer o seguinte, o Alexandre de Moraes é um ministro que foi empossado no tempo do presidente Temer. E sabe por que ele foi escolhido pelo Temer? Porque o Temer era secretário de Justiça, Sim, era ministro da Justiça. Foi secretário estadual de Justiça também. De São Paulo. São Paulo, no governo Temer. E houve uma rebelião lá no presídio, não sei se no Carandiru, se existia naquela época, mas foi um presídio lá de São Paulo. E o Alexandre de Moraes... Acho que foi no presídio Tremembé. O Alexandre de Moraes foi lá, negociou brilhantemente, e o Temer, depois, quando presidente da República, lembrou do fato e indicou Alexandre de Moraes. Foi aí que aconteceu. Mas isso aí, o povo prefere a narrativa do que investigar a realidade dos fatos. E, infelizmente, Paulo, tu sabe bem disso, o povo brasileiro gosta do rolo. Ele gosta da novela. A predileção pela novela é a própria predileção natural pela narrativa, pela mentira, felizmente pela fantasia. Eu só felizmente faço um adendo ao que tu estás dizendo. Felizmente as pesquisas revelam que não passa de 30%. A cada 10 brasileiros são 3 que têm esse tipo de comportamento. Na verdade é 27. A grande maioria tem noção da democracia, quer a democracia, quer melhor condição de vida, porque nós temos problemas seríssimos. Haja visto que nós estamos vivendo agora concentração de riqueza, concentração de renda, questão tributária, onde os ricos pagam menos que 1% da sua renda e da sua riqueza,
né? E comparado a um pobre trabalhador que ganha 5 mil reais, paga 27% de imposto. Mas aliás, tu viste... Esse é um problema sério que tem que ser sei, resolvido nesse país. Eu não sei se o internauta viu ou se tu viste isso. Meirelles disse ontem que não se pode taxar os ricos, Uhum. porque vai pegar mal internacionalmente. Porque na verdade os ricos têm muita ligação com o exterior, né? Quando eles resolvem expatriar o dinheiro e a sua riqueza e botar em outros países, evidentemente que eles são investidores lá, né? Quando eles colocam o dinheiro lá, eles são investidores. Então, tem essa relação. Mas tudo bem, eu acho que não tem nada de anormal, né? O que não é normal é o seguinte, alguém ter um problema chamado... O princípio tributário tem a questão tributária tem um princípio básico que se chama de justiça fiscal. O que é justiça fiscal? É o caráter progressivo da contribuição. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Mas tem mais uma. Os ricos não saem daqui, não vão sair Claro que não nunca, sabe, porque isso aqui é um paraíso para eles. Senão eles vão pagar mais. Isso aqui é um paraíso para eles. Isso aqui é um paraíso, porque eles têm o dinheiro depositado nos paraísos fiscais, entendeu? Que são uma espécie de ilhas fechadas com relação à questão tributária. Entende? Então, é um paraíso para eles. E vou te dizer mais, essa ligação espúria que existe aqui entre imprensa é muito simples de entender. Quem é que banca a imprensa? São os patrocínios. Quem são os grandes patrocinadores? É o sistema financeiro, o agronegócio. Tá, basta ver. Né? O agro, não é? O agro é pop, o agro é isso, o agro é rock, o agro é aquilo, entendeu? Essa gente está por trás disso. E agora, a Faria Lima... os grandes produtores de commodities externas que produzem em reais, pagam salários miséria e a faturam em dólares. É essa gente que está por trás disso. Agora tiveram que morder, com perdão da expressão, o próprio rabo. Agora estão mordendo o próprio rabo. Porque eles apoiaram Bolsonaro no golpe e agora o golpe se voltou contra eles. O golpe deu o efeito rebote. E o pior é que eles não têm coragem de... Não, porque eles são covardes. Eles são covardes. De externarem o que eles pensam, porque sabe o que eles pensam? Eles não pensam em país, eles pensam neles. Vocês sabem o que eles pensam? Se eles quisessem externar, eles teriam que dizer o que eles pensam, ou seja, Lula, acovarde-se, STF, acovarde-se. Eles entregariam o Brasil. Eu diria que naquele velho ditado eles estão com dois olhos, um olho no gato e um olho no peixe. A eles interessa reverter a tarifa de 50%, mas a eles também interessa acabar com a regulação e se houver uma destruição do STF, se tiver uma destruição da democracia, da Amazônia, para eles está muito interessante. Por eles se entregaria a Amazônia, as terras raras, tudo. Ontem o setor do garimpo ilegal se posicionou, aliás, o setor do garimpo ilegal se posiciona como qualquer outra instituição. Se é garimpo ilegal, não podia se posicionar. Eles se posicionaram o seguinte, eles contestam as leis trabalhistas para os garimpeiros, claro, porque eles são o rei da exploração. Primeiro que eles se apropriam do que não é deles, segundo que eles usam mão de obra, né? E quando a mão de obra se rebela, eles mandam matar. Eles são uma organização criminosa, entendeu? É isso que nós assistimos. Então, assim, vejam, nós estamos num processo que, se nós não colocarmos a cabeça no lugar e separar o joio do trigo, nós vamos ficar submetidos às narrativas. E todo dia tem narrativa no mercado, nas redes sociais. O problema é o que eu te disse, o que eu disse para o internauta. O povo é submisso a narrativas. Eu não sei se por falta de cultura... Não, é por falta de educação, é por falta de uma condição, até nem por compra própria, é por falta de educação, de esclarecimento, porque... O povo é aculturado. Há uma diferença, Marco, há uma diferença entre informação e conhecimento. A informação, ela vem como ela se apresenta. Agora, quando eu tenho dificuldade de conhecimento, eu tenho dificuldade de discernimento cognitivo, né? Me falta cultura. Quando o pastor na igreja é mal intencionado é isso aí. E me faz lavagem cerebral, é isso aí. Aí é difícil. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho condição de tratar criticamente aquela informação. Agora me conta o seguinte: o o sujeito da classe média, ali do Parcão, sim, que vai no Parcão fazer manifestação. Esse cara é um aspirante a pequeno burguês, né? Ele tem um certo nível cultural. Me explica. Eu sei a resposta, mas eu quero a tua. Eu acho que esse pensa no seu interesse próprio. Se dane o mundo.
Se ele conseguir manter... Aliás, esse é um problema. Se ele mantiver a sua SUV, a prestação, a sua casinha lá na praia, é isso aí, que é um casebre. É o patrimôniozinho dele, porque ele entende que isso é meritocrático, né? Que se a gente não lê uma linha da teoria do valor, não leu uma linha sobre teoria do valor, não leu uma linha sobre extração de mais-valia. A mulher vive na rede social. Porque não existe, e eles admitem isso. Vendo vestidinho. Não admitem, pelo seguinte, eles não admitem o seguinte, que para que um ganhe, outro tem que perder. Eles não admitem que essa regra é assim. Aliás, eles normalizam essa regra. Ele defende o patrão que explora então, assim, ele. Quem amealhou o patrimônio, né, amealhou em várias condições. Tá? Ou em atividades proscritas ou atividades legalizadas. Tá? Pagar salário que se paga no Brasil, né? Pagar os salários que se paga no Brasil, um salário mínimo de R$ 1.500, quando deveria, e estudos provam isso, que deveria ser no mínimo R$ 5.500, tá? Evidente, extrai uma margem muito grande. Se o salário tem que ser 5.500 e eu pago 1.500, com quem que fica a diferença? É simples. Não precisa nem estudar a teoria do valor. Eu fico com a diferença. E essa diferença vira o quê? Vira o meu patrimônio. E aí eles dizem o seguinte, não, mas eu conquistei isso com mérito. Que mérito? O mérito de alguém em cima da exploração de outrem. Eu estou pagando auxílio social. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém para trabalhar. Não tem ninguém. Isso não outra coisa trabalhar. Outra coisa é o seguinte, eles não conseguem nem aniquilar a informação. Veja bem, o salário é 1.500. O salário mínimo é 1.500. Esse absurdo de salário mínimo que se paga no Brasil. E por isso que tem uma legião de miséria, uma legião de pobreza, uma legião de empobrecimento, e a classe média virou refém disso porque a classe média está endividada. Ainda nós estamos com elevados índices de endividamento. Absurdo, é um absurdo. Tá? Muito bem. Aí o que aconteceu? Há poucos dias veio um sabujo, líder de um setor empresarial, dizer o seguinte, não tem mão de obra, porque o Bolsa Família tirou a mão de obra. Eu estou te dizendo, o auxílio social é o Bolsa Família que eu falo. Então é o seguinte, o raciocínio é muito simples. O Bolsa Família, para quem não sabe, no núcleo familiar, ele não permite pagar mais do que R$ 1.200. Você pode ter duas pessoas que demandem R$ 600, que é o valor máximo do Bolsa Família. Bom, a pergunta que eu faria, caso eu tivesse um pouquinho de discernimento, nesse caso, né, cognitivo dessa pessoa que falou isso, era o seguinte... O caso não tem, né? Por que uma pessoa que ganha, então, uma família que ganha R$ 1.200, que é o máximo que pode ganhar, por que ela prefere ganhar 1.200 do que trabalhar por 1.500? 1.500 não é mais? R$300 a mais do que 1.500? É uma questão de raciocínio. Por que ela não precisa nem ter muito raciocínio lógico? É para que ela sabe que essa situação de trabalhar com 1.500, inclusive com os estímulos e a pressão que eles fazem para desregular o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está desregulado por causa dessa gente, que o negócio do empreendedorismo, que não sei o quê, né, que o empreendedorismo é a desregulamentação dos direitos sociais do trabalho. Claro, lógico, elimina todos os nessa visão. Eu acho que o empreendedorismo tem uma outra fase, que é um problema de iniciativa do indivíduo, mas também no Brasil só sobra essa maneira. Você entra num Uber e pergunta para ele, por que tu está aqui? É porque não tem emprego, porque não tem trabalho. Entendeu? E a culpa é do governo. E a culpa é do governo, correto? Então, assim, a pergunta é muito simples. Então, essa gente que estimula tudo isso, entendeu? Depois vem para o jornal, dá uma entrevista de 2, 3 páginas. E claro que a imprensa faz, porque esse camarada tem algum poder relacionado ao poder de patrocinar o jornal. É ele que vai bancar a publicidade do pornô. Eu li um livro certa vez que diz o seguinte, no capitalismo não tem liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o valor que você paga para o dono do jornal. É quanto você remunera o dono do jornal. A liberdade está condicionada àquilo, faz lá quem pagar mais. Entendeu? Então, a imprensa, e eu não estou dizendo que a imprensa não seja tudo assim, não, nós temos veículos que são ainda minimamente confiáveis, em que pese, às vezes, tem que flertar com o poder econômico para poder se manter. Né? Na verdade, é um modelo que nós temos. Esse é um modelo fascínio, é um modelo perverso. Né? E digo mais, essa legião... Ontem aconteceu um fato que ninguém se deu conta, né? E esses fatos começam a engrossar o caldeirão social que nós estamos vivendo. E aí eu vou responder a tua pergunta, como é que fica a questão da direita e da esquerda e a questão do modelo político. Tá? O que aconteceu? Ontem um caminhão de carne foi desviado para dentro de uma favela. E a polícia veio, no Rio de Janeiro. Eu vi a notícia. Chamada Comunidade da Pedreira. Veio um caveirão, né? Veio mais do que um caveirão. E a polícia estava tentando resgatar a carga. Não conseguiu. Não conseguiu e desistiu.
Não conseguiu e desistiu. Encheram o caveirão ainda de carne, que estavam fazendo essa transmutação, metendo spray de pimenta, e daqui a pouco a comunidade invadiu e terminou o negócio. Os policiais disseram, ou é nós ou é a carne. Então vamos sair daqui. Tá? Levaram Eu a não cara. estou aqui fazendo nenhuma apologia ao violência. crime do desvio, que é ilegal, mas o fato retrata a realidade social. Tá? Porque senão eu vou ter que incriminar toda a favela que pegou carne. E pegou carne por quê? Porque o povo não está comendo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí ontem eles comeram picanha. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, lamentavelmente, eu não estou falando aqui que isso é um problema do governo, lamentavelmente a injustiça social no Brasil campeia e se agrava a cada dia. Nós estamos vendo que esse modelo está levando ao seu autoextermínio, à sua autossaturação. Esse é o problema. E aí eu vejo o seguinte, diante desses fatos tem duas possibilidades. Ou os setores que são democratas, que são progressistas, que querem o melhor bem-estar social da sociedade brasileira, se organizam, né? Ou essa gente vai dar um golpe, né? Como disseram aqueles dois autores lá no livro Como as Democracias Morrem, né? Que disseram o seguinte, hoje não precisa mais botar canhões para estabilizar a democracia. E aí eles estão provando aí que o que aconteceu e recentemente vem acontecendo está desestabilizando as democracias. Não, e que pode acontecer também é uma revolução popular, né? O caos social. O caos social. Mas também tem um outro assunto que eu quero trazer, o programa hoje é um pouco mais longo, que é um fato que eu fiquei sabendo ontem, que o ministro Barroso, e foi divulgado também, tu deve saber, o presidente do Supremo está cogitando renunciar ao seu mandato no Supremo no mês de setembro. E as razões, segundo se veicula, são as de que ele possui bens nos Estados Unidos, bens de elevado valor. E estaria sujeito à lei Magnitsky. Magnitsky. Eis que ele, quando nomeado por Dilma Rousseff, por sinal, ele pertencia a uma banca de advocacia bem grande, bem famosa. E ele podia fazer isso? Ele sendo magistrado? Pertencia a uma banca, eu vi a notícia, está na... Mas isso é permitido pela lei da magistratura? Está nas redes sociais, diz que declarando não tem problema, parece. A lei da magistratura não permite. E ele pretende renunciar agora no mês de setembro. É isso aí. O que abre a oportunidade de Lula nomear um outro ministro. E, aliás, essa questão pode ser debatida por nós por 10 minutos. Por 10 minutos, e 10 minutos são mais do que suficientes. Eu defendo há muito tempo que o Supremo Tribunal Federal não pode ser nomeado por presidentes da República. Ministros do Supremo não podem ser nomeados por presidentes da República, porque consequências advindas disso geram o que está Tem conflito de interesse nesse processo. Tem conflito de interesses e políticos. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo devem ser nomeados por um colegiado de presidentes dos tribunais dos diferentes estados do Brasil. Dos diferentes tribunais também. Tribunais de Justiça Comum, tribunais de Justiça do Trabalho e tribunais de Justiça Federal, que reunidos e por um determinado momento do tempo, né, se reuniriam e por um determinado período de tempo de mandato escolheriam o colegiado. Esse colegiado, uma vez escolhido, seria submetido ao crivo do Congresso Nacional, que por sua vez os submeteriam a uma sabatina. Feita essa sabatina, se aprovados, iriam à sanção da Presidência da República. Seria um tribunal independente, politicamente independente. Seria a melhor forma de escolha do maior órgão supremo da justiça no Brasil. Seria a melhor forma. Nós teríamos, então,
uma maneira de estancar as críticas. O que, aliás, eu estou estranhando é que hoje qualquer Zé Ninguém, qualquer jornalista leigo e qualquer do povo critica uma decisão judicial sem nenhum conhecimento, Uhum. criam narrativas Uhum. a torto e a mocho, como se diz na fronteira, tá? Da maneira mais larga possível, né? E até criminosa às vezes. Uhum. E nós estamos vivendo um momento de extremo desrespeito à instituição, né, ao Poder Judiciário, que me assusta, eu repito. Me assusta porque o Brasil está desgovernado. Não desgovernado da maneira como vocês possam pensar. Não imaginando como vocês devem, nesse momento, estar pensando: ah, o desgoverno está lá no Executivo. Não. Desgovernado como um barco à deriva. Porque as redes sociais e a sua desregulação, a falta de regulação, a liberdade de expressão que tanto se apregoa, aquela liberdade de expressão que nós já debatemos aqui, vamos debater sempre, Que não se confunde com libertinagem, né? que não se confunde com libertinagem, como bem disse o Paulo, é aquela liberdade de expressão que é pregada às avessas, como, por exemplo, e o exemplo que eu vou dar para vocês é esse, é aquele remédio, como se fosse um remédio que se dá para a gripe depois da gripe instalada, né? Ou seja, e o exemplo maior é você dizer que o fulano de tal estuprou uma menina, filha do fulano de tal, no colégio tal, espalhou ali para a vizinhança vai lá, pega o fulano de tal, lincha o fulano de tal e depois é provado que o fulano de tal não tinha nada a ver com o crime, né? O que se chama isso? Se chama combate ao efeito. Né? Do que adianta isso? Você combateu o efeito, mas não combateu a causa. Não. Então, a regulação das redes sociais deve combater a causa, não o efeito. Eu até usei um palavrão da última vez, que a minha esposa depois, mas tu está dizendo palavrão no programa, mas é uma maneira de dizer, e vou repetir. O teu vizinho bota ali na rede social dele: ah, a filha do fulano, do meu vizinho ali é puta. Tá dado, tá difamada, É isso aí. tá difamada. A minha filha tá difamada. Então, e depois ele vai o processo ele vai se retratar. Eu estou combatendo o efeito, mas a causa já foi feita, né? Então, essa é a maneira mais simples de explicar o porquê que devemos regular as redes sociais. Paulinho. Eu, com relação a esse assunto, não tenho uma solução e nem uma ideia pronta. Eu acho que é uma questão bastante complexa. Eu só acho que o instituto do conflito de interesse, nesse caso, ele é real, concreto e acontece. Eu preferiria que o Supremo, como a última instância do judiciário, e que tenha uma responsabilidade imensa de ser fiel, cumpridor, né, como se diz, o fiel guardião da Constituição Federal, que quem chegasse ao Supremo chegasse pelo mérito de uma carreira que começa lá nos primeiros níveis da justiça. Tá? O presidente da República, ele homologa a chegada deste profissional, desse indivíduo, né, com base na sua carreira. Porque o que acontece quando o presidente da República tem, e parece que é assim que funciona, tem uma lista, né, tríplice, né, ele pode escolher aquele que lhe interessa mais de acordo com a sua visão política. E eu acho que, como o presidente da República, no máximo, tem 8 anos de mandato, né, você eterniza uma figura que, na verdade, não representa a justiça, mas representa alguém que o indicou. Então, eu tenho a impressão, os poderes são independentes. A Constituição diz que os poderes são autônomos, harmônicos e independentes. Certo? Mas que a harmonia da constitucionalidade ou da institucionalidade se dá
no entendimento entre os poderes. Quando eu digo entendimento, não é uma conversa de fim de semana. Não é um É o conluio. respeito às suas funções e às suas atribuições. Eu entendo o seguinte: o poder legislativo e o poder executivo estão sob o controle democrático da eleição. Ganhe quem ganhe, paciência, foi uma escolha, temos que nos curvar democraticamente, mesmo que eu não tenha tido, vamos dizer assim, considerado vitorioso na eleição, eu tenho que me curvar, que é o que aliás está acontecendo. Essa gente que está aí não aceitou o resultado da eleição. Até hoje. Tá? No Poder Judiciário, por ser, no meu ponto de vista, né, o efetivo poder moderador da República, porque ele não modera a partir de personalidades, ele modera a partir da lei, da Constituição, das regras do jogo. Essa é a moderação. Tá? No meu ponto de vista, não poderia estar imiscuído com decisões do Legislativo e nem do Parlamento. Tá? Por exemplo, eu acho que a questão... existe uma lei chamada a Lei Orgânica da Magistratura, que é um código de governança da magistratura que diz o que pode, o que não deve, o que precisa, não pode fazer. Tá? E o presidente da República, assim como a autoridade do Poder Executivo, até porque esse pessoal será pago com um orçamento público, ele pode, quando muito, homologar. Eu vou dar um exemplo do que acontece numa empresa pública. Quando tem um funcionário que tem conduta, né, ou denunciada que não é conforme as regras do jogo, o que se faz como quase, eu vivi isso como gestor de empresa pública, a gente instala um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, em 2 etapas. Primeiro, a constituição do inquérito sobre a denúncia, sobre o fato, com um grupo. Depois termina o inquérito. Esse inquérito, que é o levantamento das informações, constitui-se um outro grupo de pessoas ilibadas, de pessoas de notável conduta ilibada, tá? Que é um outro grupo que vai julgar aquilo que aquele grupo levantou. Tá? E eles emitem o parecer sobre os fatos. O presidente da instituição, tá? Com base nas informações, e acolhe esse parecer e encaminha para parecer jurídico da empresa, para ver se não há nenhuma inconformidade, nenhuma ilegalidade, se não há nenhum desvio, certo? Que às vezes pode haver, né? Diz o seguinte: não, está dentro dos conformes, né, e o processo está devida e legalmente constituído e finalizado. E cabe ao presidente da instituição apenas uma coisa: homologar o resultado do PAD. Por exemplo, eticamente, as pessoas envolvidas num processo de administração, sejam aqueles que são, ao final do processo, considerados objeto de uma condenação ou de uma sanção administrativa, que vai da advertência, suspensão até a demissão, a bem do serviço público. Começa com a sindicância e depois vai para o processo administrativo. Ele não pode eticamente se relacionar com os interessados do processo. E isso acontece, as pessoas veem, tá? Há um desvio de conduta nesse sentido, do meu ponto de vista, que se o gestor não tiver firmeza, né, e no meu caso tive que ter essa firmeza por uma questão inclusive de uma questão de governança, porque eu estava submetido a um processo de governança, tá? Eu dizia, eu não tenho nada contra a pessoa que está sendo objeto do PAD, mas eu não tenho nada a falar com ela. Eu apenas tenho que acolher o processo. Eu acolho o processo e, mediante da questão da questão legal, da questão da apuração do processo, da comprovação dos fatos, enfim, de todo o contexto do processo, caberia a mim homologar. E era o que eu fazia. Eu era homologador do processo. Eu não participava daquele processo. E várias vezes as pessoas tentaram, deputados, políticos, ligaram, não, tem que receber para ouvir as razões. Não, o processo está instalado. Quem ouve é o processo legal. E não é eu que vou definir juízo de valor sobre isso. Eu vou definir juízo de valor baseado na legalidade dos fatos, baseado na legalidade e de acordo com a conveniência. Acho que o processo da justiça, Marco, teria que ser assim. Entendeu? Não, segundo Eli Lopes Meirelles, grande administrativista, que é o papa, né, do direito administrativo. Eu sigo muito. Inclusive, o Eli tinha uma particularidade que ela diverge de todos os outros autores, né, que o processo administrativo é de tramitação oficial e pública. Ele é público.
Com certeza. Ele é público. Enquanto os outros dizem que ele é em segredo de justiça. Isso é outra coisa que, do meu ponto de vista, segredo de justiça é outra aberração, né? Mas vamos lá. Quer dizer, se o fulano, Beltrano ou Cicrano alegam, não pode aparecer meu nome, não, nada disso, é oficial e público. A sindicância precede, como o Paulo falou em outras palavras, então se nomeia uma comissão sindicante. Isso também. Essa comissão sindicante apura os fatos, faz as investigações preliminares. Levanta evidências e provas, levanta provas. E também existe o princípio da ampla liberdade na prova. Nas duas etapas se divide. Nas duas etapas, as provas defesa. Podem ser levantadas a qualquer momento, desde que respeitado o princípio da ampla defesa. E o processo é público, né? E o processo é oficial e público. Então, é até uma lição para quem tem esse tipo de problema aí, né? Se não for oficial e público, se for alegada a ofensa ao princípio da publicidade, se anula o processo. Tá, gente? Então, vamos embora, porque já passou do tempo. Grande abraço a todos e até a próxima quinta. Espero que tenham aproveitado, que tenham assimilado alguma coisa. E se forem divergentes da nossa opinião, opinem aqui. A nossa tramitação também é oficial e pública. Não tenham rodeios para divergir da gente. Exatamente. Paulão, um abraço. Paulão, Marco, um abraço. Caloroso abraço e até lá. Tchau, tchau.